enquanto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele... Paulo Réglos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar, e de Edeltrudes Neves Freire, Paulo morou na cidade do Recife até 1931. Depois desse período, foi viver no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes, onde permaneceu durante 10 anos. Paulo Freire iniciou o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro do Recife. Com 13 anos perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor de colégio, Oswaldo Cruz, que lhe concedeu matrícula gratuita, o transformou em auxiliar de disciplina e posteriormente em professor de língua portuguesa. Em 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. Em 1944, Paulo Freire se casou com Elza Maria Costa de Oliveira, professora primária, com quem teve 5 filhos. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana Maria Araújo Freire, conhecida como Nita Freire, uma ex-aluna do Colégio Oswaldo Cruz. Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Criou um método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Freire empregou um modelo de alfabetização que logrou êxito em pouquíssimo tempo, conhecido por Método Paulo Freire, que foi reconhecido e ampliado no Plano Nacional de Alfabetização, em 1964, pelo governo de João Goulart, autor de mais de 20 livros e coautor de outras 13 obras. Ele teve a sua produção traduzida para diversos idiomas, sendo Pedagogia do Oprimido, considerada a sua magnum opus, traduzida para mais de 20 idiomas. O método Paulo Freire notabilizou-se pela sua proposta interdisciplinar, pelo desenvolvimento do pensamento crítico dos educandos, para que estes pudessem intervir em suas realidades, e pela sua crítica ao que chamou modelo bancário de educação. O educador prezava a articulação das vivências e realidades dos educandos, de modo que a educação lhe servisse de instrumento para a conquista de sua autonomia e de intervenção na sociedade e para o desenvolvimento de sua consciência crítica. Freire foi também um crítico da cultura do silêncio, empregada pelo sistema de ensino convencional, que atuaria na manutenção do poder exercido pelas classes dominantes sobre as classes oprimidas, através do não desenvolvimento do pensamento crítico. Método de alfabetização Paulo Freire. Preocupado com um grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, que formavam consequentemente um grande número de excluídos, Paulo Freire desenvolveu o método de alfabetização.
Sua proposta de ensino estava baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana, enxada, terra, colheita e entre outros. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. A partir das palavras base é que se ia descobrindo novos termos e ampliando o vocabulário. O primeiro projeto usando o método de alfabetização Paulo Freire. A iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores na agricultura. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá historicamente sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. A ditadura militar e o exílio. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias. Em seguida, após ser liberado, se exilou no Chile. Durante 5 anos desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard. Durante 10 anos, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça. O educador viajou por vários países, dando consultoria educacional. O regresso ao Brasil. Em 1980, com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp, da PUC e atuou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luísa Erundina. Obras de Paulo Freire. Entre publicações em vida, publicações póstumas, cartas, entrevistas, ensaios e artigos, somos em sua obra quase 40 livros publicados. Os mais importantes para a compreensão da trajetória intelectual do filósofo e educador são as seguintes. Pedagogia do Oprimido, primeira obra de Paulo Freire, escrito ainda no início do exílio, quando Freire ainda estava no Chile. O livro propõe uma revisão da relação entre educadores e educandos. O diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Freire, o diálogo é uma exigência existencial. Com base nesse pressuposto, ele reconhece que a educação dialógica é a chave para levar uma educação libertadora às massas, sem excluir a própria massa do processo educativo. Em sua reflexão, Freire questiona-se: como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar? Reconhecendo as massas, respeitando a diferença dos outros, é como o educador deve atuar. Freire defende que a finalidade desse trabalhoso processo é propiciar a libertação, a emancipação das massas de oprimidos por meio da educação. Educação como prática da liberdade, escrito no exílio após o término da pedagogia do oprimido. Esse livro é uma autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação que visa acabar com a exclusão. Ele aponta a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. Cartas a Guiné-Bissau. Livro escrito entre 1976 a 1977, período em que Freire atuou no projeto de alfabetização popular promovido em Guiné-Bissau após a sua independência. O conjunto de cartas que compõem a obra tem um objetivo mais reflexivo de apontar a potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente
e aproximação da realidade social africana com a brasileira da época. Pedagogia da autonomia. Freire tem um objetivo muito claro nesse livro de apresentar um conjunto de conhecimento e práticas indispensáveis a qualquer educador. O livro carrega em seu primeiro capítulo o título que resume a grande parte da defesa de Freire no reconhecimento de alteridade e de respeito da individualidade do educando. Freire faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997, vítima de insuficiência cardíaca. No mês de maio, as escolas técnicas estaduais, as ETECs, homenageiam Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, com uma semana de atividades socioculturais, dedicada aos alunos e professores. É mundialmente conhecido pela sua contribuição na área de educação. Ao falecer em maio de 1997, na cidade de São Paulo, o educador deixou mais de 40 livros publicados. Em 2012, foi sancionada uma lei federal que declarou Paulo Freire patrônimo da educação brasileira. Como ele dizia, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar